Olá, pessoal. Bom finzinho de tarde aí. Vamos aguardar um pouquinho, esperar o pessoal chegar. Fernanda entrando aqui, nossa convidada. Aí. Olá, Fernanda, tudo bom? tudo bem? Tudo jóia, tudo em ordem. Só que deu uma paradinha na conexão. Aí. Bom, É, primeiramente, né, Fernanda, tudo bom? Como é que estão as coisas aí? tudo certo, assim, nessa correria, né, de que que todo mundo tá vivendo para conciliar as vidas profissionais, privadas e tudo mais. Loucura, né? Não é fácil, né, Fernanda? É, Mas bom que a gente está podendo ter esse encontro aqui, né? Eu falo que essas lives, essas trocas que a gente tem nesse tempo de pandemia são é um alívio para a gente, né? com Oportunidades que a certeza, gente tem, né? Trocar um pouquinho, tirar a cabeça um pouco de tudo isso. com E, certeza. Fernanda, antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria só registrar aqui, né, um agradecimento ao Sejur e ao Roberto especificamente, né, que nos fez esse convite. Eu acho que é uma iniciativa realmente muito importante. A Prefeitura de São Paulo com certeza vai lucrar muito, né, a partir de iniciativas como essa. Enfim, parabenizá-lo e também pelo desempenho que ele está tendo junto ao Sejur, sempre com eventos muito interessantes, palestras muito interessantes. E também queria muito agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade, né, de participar aqui com a gente, de colocar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento à nossa disposição. Né, eu quero registrar aqui, para quem não conhece a Fernanda, uma brevíssima, né, apresentação. A Fernanda tem, eu acho que ela é uma combinação perfeita de todos os elementos que a gente tem que ter quando se discute a questão da transparência, do controle social, da abertura de dados do governo aberto. Primeiro porque a Fernanda ela não é advogada, né? Ela é jornalista de formação. Ela está fazendo doutorado dela na GV, em gestão pública e governo. Então ela tem uma visão muito ampla, muito interdisciplinar das questões todas que são atinentes ao Uhum. tema da transparência propriamente dita, ao controle social, enfim. E além de tudo isso, ela tem experiências e enfoques dos mais diversos, o que também enriquece muito as leituras que ela faz, né? A Fernanda, além de ter essa vida acadêmica que eu acabei de mencionar, tem aí uma larga experiência do lado de dentro da administração pública, né? Ela atuou muito tempo na administração municipal, inclusive tendo desempenhado aí a função de coordenadora da promoção da integridade da Controladoria Geral, e também agora está atuando já há um tempo do lado de lá, do lado da sociedade civil, né? Como Uhum. diretora da Open Knowledge, que é aí uma entidade de referência que desenvolve os trabalhos mais técnicos, impecáveis, enfim, que são grande referência na área. Então, Fernanda, assim, muito obrigada mesmo, eu fico muito feliz, sempre eu aprendo muito, toda vez que eu te ouço, eu te sigo, né, avidamente nas redes sociais, seus trabalhos, enfim, te parabenizar e agradecer. Uhum. Né? Imagina, eu que agradeço, viu, Laura, pelo convite também da Sejur. É um prazer poder conversar com vocês e a admiração é recíproca. Eu agradeço muito pela introdução generosa aí. Imagina, que é isso. Fernanda, eu vou focar bastante no nosso tema, porque eu acho que a gente tem Tá? bastante coisa interessante para discutir, e eu sei que o Instagram é cruel com relação ao tempo, né? Então já se foram aí 4 minutos da nossa conversa, eu quero prestigiar realmente o conteúdo dessa nossa live aqui. Então, Fernanda, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar, né? E é claro, eu queria te ouvir, é uma provocação, e as pessoas que estão nos assistindo também, eu quero que fiquem muito à vontade para apresentarem questionamentos, observações, enfim, isso aqui é um espaço absolutamente democrático, assim a Uhum. gente pretende, eu tenho certeza, e todas as observações, todas as questões são muito bem-vindas. Mas, enfim, para dar uma contextualizada, né, eu acho que é importante a gente pontuar algumas premissas fundamentais. E a Uhum. primeira delas, que eu gosto sempre de colocar, é que a gente está vivendo um momento absolutamente excepcional, sem precedentes e imprevisto da nossa Uhum. história, enquanto humanidade, enquanto Estado, enfim. Isso aí desborda em todas as áreas, né, de vivência, né, seja no social, na economia, Uhum. no direito, né, a gente tem aí efeitos muito concretos, por vezes nefastos, por vezes impulsionadores de transformações, né,
E trazendo aqui um pouquinho para o lado do direito, né, que eu acho que, né, já que a gente está aqui no Sejur, a gente tem que prestigiar um pouco esse enfoque, eu gostaria só de desenvolver um pouco a noção que se criou a partir da pandemia de um direito administrativo contratual de crise, ou de um direito administrativo de crise, né? Diante das demandas tão imprevisíveis, de tão novas que surgiram, a gente começou a ver que os mecanismos usuais que a gente tinha, né, tradicionais, já não davam mais conta, né? Como comprar respirador, como comprar EPI para os médicos, para os enfermeiros, numa velocidade condizente com a urgência e com a seriedade da situação, e ao mesmo tempo não abrir mão de todos os controles, né? Não abrir espaço aí para irregularidades. Então, acho que é um desafio enorme que a gente enfrenta hoje, né? A administração pública, o administrador, eu acho que está numa posição super ingrata, né? Eu acho que ser gestor público hoje realmente é um grandíssimo desafio, mas a gente também não pode usar isso como uma justificativa para um afrouxamento total dos controles, né? Então, nesse sentido, Fernanda, e aí eu já te faço a primeira provocação, tendo aí, colocando em foco, que eu acho que eu colocaria como o diploma basilar desse direito administrativo de crise de que eu estou falando, a Lei 13.979, que foi editada agora, né, no começo do ano, e justamente, né, tentando equacionar um pouco todas as demandas decorrentes da pandemia. E aqui eu faço um foco especial no artigo 4º, parágrafo 2º dessa lei, que trata justamente da questão da transparência da publicidade dos atos ou dos contratos firmados de uma forma excepcional, ou seja, esses contratos admite-se aí uma forma menos burocrática, digamos assim, de contratação, mais ágil, justamente com uma maior eficiência, um melhor atendimento das demandas da população. Mas, enfim, essa busca, né, dessa eficiência, dessa agilidade, pelo menos na letra da lei, trouxe também uma preocupação do legislador em deixar expresso uma coisa que não é muito usual, né, nas nossas leis, de que havia necessidade de se observar a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 8º, que traz ali todas as questões relativas à transparência. Então, uma coisa que já causa uma certa estranheza, né? Uma lei que fala que você deve observar outra lei que está em vigor e que é uma lei nacional, que, por óbvio, portanto, obriga a todos os gestores públicos. Então, Fernanda, primeiro eu queria te ouvir, né? Você acha que a gente está tendo transparência suficiente? Você acha que é importante um dispositivo desse? Qual é a sua leitura, né? Claro, não como advogada, mas qual será o momento que a gente está vivendo? Porque a gente já tinha uma lei que disciplinava. Será que a lei que a gente tinha lá já era suficiente? Ou é suficiente no momento que a gente está vivendo? Ou um momento de crise, um momento de excepcionalidade também demandaria mecanismos de transparência mais rígidos, talvez, ou mais específicos? Enfim, eu queria deixar primeiro essa minha provocação para você. Nossa, Lara, você tocou em muitos pontos importantes aí, tem muitos tópicos de debate interessantes. Eu vou tentar fazer um primeiro panorama para abordar isso, depois a gente pode ir pincelando com mais calma, né? Por favor. Mas assim, você falou da Lei de Acesso à Informação, né? A Lei de Acesso à Informação, ela já trazia esses dois aspectos da transparência ativa e da transparência passiva, né? E a gente viu, neste momento, as políticas que não estavam consolidadas, a gente viu uma ameaça mesmo a esses dois aspectos em vários entes e níveis federativos. Então, começando pela transparência ativa, né? A Lei de Acesso à Informação, ela já não trouxe com muito detalhamento, muita clareza, quais são os tópicos que têm que ser divulgados proativamente, né? A gente tem lá o artigo 8º, mas tem alguns incisos básicos e tem um inciso que fala que é importante ter transparência ativa sobre dados gerais para acompanhamento de políticas. E aí, a gente está num momento em que as políticas públicas, elas são uma questão de vida ou morte mesmo, né? A gente está num momento em que acompanhar políticas públicas quer dizer salvar vidas. E fazer políticas públicas baseadas em evidência, em dados, em informação, quer dizer salvar mais ou menos vidas. Então, nesse momento, a transparência ativa é muito importante e, infelizmente, a lei de acesso ela também não tinha como esgotar, né, todas as possibilidades,
mas ela não traz parâmetros muito claros. Então, a gente tem outras legislações, outras leis que trazem mais parâmetros. Então, no caso da saúde, por exemplo, a gente tinha uma situação no começo da pandemia de um verdadeiro apagão de dados, de transparência ativa sobre os dados da própria pandemia, né, dados epidemiológicos, dados da infraestrutura de saúde. A Open Knowledge Brasil criou uma metodologia porque a gente estava observando o que estava acontecendo no mundo quando a pandemia começou e quando a gente viu que outros países, a Itália, por exemplo, e depois o Reino Unido, estavam discutindo, bom, a gente não tem informação suficiente para poder lidar com essa crise, né? E já começaram, os pesquisadores publicaram um artigo lá em meados de março, na Itália, na revista científica, sobre como a falta de transparência atrasou o combate à pandemia, né? Então, a gente já estava observando tudo isso, e aqui no Brasil a gente percebeu que, como a gente está num país de dimensões continentais, né, existia uma discrepância grande de informação e de tratamento dessa informação entre os estados. Então, a gente resolveu criar uma metodologia, que é um índice de transparência da Covid-19, para lidar com as questões epidemiológicas e de infraestrutura da saúde. Então, assim, muito rapidamente, né, quem quiser tem o site que dá para olhar os detalhes. São 13 indicadores que a gente olha tanto para a questão do conteúdo, do formato e do nível de detalhamento. E no começo da avaliação, a primeira avaliação foi lançada em 3 de abril, a gente identificou que 90% dos estados não estavam atingindo sequer, estavam abaixo de bom, né? A gente tem uma escala que vai depois bom e alto, estavam abaixo do bom. Então, isso significava que não tinha informações básicas para acompanhar a pandemia. E aí, com uma medida como essa, né, que é uma medida de advocacy, a gente produzindo informação e incidindo sobre o debate, a imprensa cobriu isso muito, né? A gente viu os órgãos de controle, então os ministérios públicos, os tribunais de conta, algumas controladorias, enfim, e também a própria justiça, né, provocada, a Defensoria Pública da União, enfim, uma série de órgãos de controle usaram essas informações para demandar mais transparência dos governos. Então, teve em vários estados isso registrado, e também teve uma iniciativa no Legislativo Federal, no Congresso, de criar um projeto de lei para detalhar mais quais dispositivos de transparência ativa a gente precisa nesse momento. Já que, como eu falei no começo, a lei não garante tanto o aspecto da transparência ativa. Bom, e aí no aspecto da transparência passiva, a gente tem uma outra situação, que foi uma medida provisória que buscou alterar a lei de acesso nesse momento de pandemia. E embora assim, a gente até compreendesse qual era a motivação da Controladoria Geral da União para fazer esse dispositivo, a gente entende que a Controladoria precisava orientar os órgãos como fazer, como lidar com esse momento de teletrabalho, que os servidores teriam dificuldade, né, de criar, de responder os pedidos de informação, mas alterar a lei de acesso foi um passo muito equivocado, né, não só ao nosso ver, como de várias outras organizações que assinaram uma nota, e isso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa ideia, essa mensagem que o governo federal passou de que era possível alterar a lei de acesso nesse momento, acabou repercutindo nos estados e municípios, né, nos entes subnacionais. E ontem o Instituto de Governo Aberto, o IGA, lançou um estudo, que eles fizeram pedidos de acesso à informação para todos os estados e capitais para verificar isso, e que muitos deles realmente fizeram medidas semelhantes de alterar. Embora o Supremo já tenha rejeitado essa hipótese, né, essa possibilidade, os entes subnacionais estão tomando medidas semelhantes. Então, a gente vê com preocupação esse momento, porque é o momento justamente de ter mais transparência e
a relação entre transparência passiva e ativa é muito intrínseca, né? Quando você aumenta a transparência ativa, você diminui a necessidade, a demanda por transparência passiva. Então, nosso argumento é justamente que precisa abrir mais dados para conseguir lidar com a demanda crescente de pedido de acesso à informação nesse momento. Não, perfeito, Fernanda. E, inclusive, nessa linha eu tinha até colocado aqui como um dos assuntos para a gente tratar justamente, né, a questão dessa medida provisória, que foi questionada pela OAB, né, junto ao Tribunal Federal, e foi, primeiro, por um despacho do relator suspense, e agora essa decisão foi já ratificada, né? Então a gente já tem um posicionamento mais robusto, digamos assim, do órgão maior de controle judicial do país, né? Que a Constituição coloca aí como guardião, né, da Constituição, enfim. E não obstante esse posicionamento, né, a gente vê essa reação em cadeia, como você bem colocou, nos outros entes federativos, e também é uma postura que parece de uma certa até resistência do próprio governo federal. Né? E aqui eu faço referência a um relatório que foi publicado pelo Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, né? Que eles fizeram justamente uma análise a partir da decisão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Uma análise de como o governo federal estava se comportando com relação aos pedidos apresentados com base na lei de acesso, e chegaram à conclusão de que a pandemia, a excepcionalidade né, do contexto que a gente está vivendo, continuava sendo invocado como motivo para não resposta ou para não oferta das informações demandadas. Isso, no meu modo de ver, é uma questão bastante, né, preocupante, bastante delicada, e que denota, inclusive, aí uma certa crise institucional, né? Como assim, né? O governo, de repente, quer se subtrair seu dever constitucional de cumprir o que é determinado pelo judiciário, com relação à legalidade, à constitucionalidade das leis. Então, isso mais aí um aspecto turbulento, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E nessa linha também, Fernanda, eu gostaria de trazer um assunto e te ouvir a respeito, que eu acho que também tem relação, que muitas pessoas, e às vezes é um discurso fácil, é um discurso muitas vezes até tentador, né? Que a gente vê os mais diversos entes, ou enfim, a gente vê até acadêmico discutindo isso, às vezes defendendo uma relação como se fosse de exclusão, uma relação dicotômica entre eficiência e transparência. Como se a transparência fosse um entrave numa atuação efetiva e eficiente da administração pública. Eu queria ver um pouquinho a sua visão, a sua vivência a respeito disso. Esse é um argumento muito comum e muito equivocado, né? Porque, bom, a gente não tem no nosso ordenamento jurídico, até onde eu saiba, seria legal te ouvir também sobre isso, a gente não tem algo semelhante ao que foi feito nos Estados Unidos, por exemplo, no começo do ano passado, que eles criaram lá uma lei para consolidar os avanços que eles já tiveram nos últimos anos de dados abertos, né? Eles criaram a lei de políticas públicas baseadas em evidência. Então, que toda política pública tinha que ter o seu correspondente, a sua informação aberta e os dados que motivaram abertos, né? E aí tem uma seção inteira dessa lei que fala de dados abertos, dos princípios, de como tem que ser. E, enfim, e lá, então, reconhecido em lei essa máxima de que as políticas públicas têm que ser baseadas em evidência, não só a sua elaboração, mas também a sua avaliação depois, né? Constante, inclusive, é um ciclo. Mas a gente não tem aqui nem a cultura que tem muita gente trabalhando no setor público, inclusive com que eu trabalhei, que a gente conhece, que luta para isso, né? Que luta para ter isso, mas a gente, em grande medida, não tem essa cultura instituída. Então, realmente falta isso. A gente não é um problema só do Brasil, obviamente, né? Mas a gente está tratando do contexto brasileiro. E a gente tem, no contexto específico da pandemia, um monte de argumentos a favor da abertura de dados, mas assim, muitos. E só para dizer assim, dos públicos beneficiados, né, dos 5 públicos que podem se beneficiar disso, a gente tem em primeiro lugar os próprios gestores. Eu vou citar um exemplo aqui, que é a Agência Brasileira de Inteligência fez um relatório sobre, tem feito relatórios, né, para informar a presidência, e tem um deles que logo no começo vazou.
para a imprensa, o Intercept Brasil publicou. E no relatório da BIM dizia assim que eles não conseguiam, eles tinham um limite de projeção que eles podiam fazer de estimar óbitos, de estimar os casos confirmados, porque o Ministério da Saúde não divulgava os dados. Então isso era dentro do próprio governo, um órgão máximo de inteligência que deveria ter acesso aos dados. Quando a gente abre os dados, a gente permite compartilhamento de informação não só entre os órgãos de um próprio ente, né? Mas entre os diferentes entes. E o que a gente tem observado é a discrepância enorme de dados entre os sistemas, entre os entes federados. Então, às vezes, os estados estão divulgando dados de municípios e os municípios estão divulgando os próprios dados e eles não batem. A gente também fez um relatório nesse sentido, né, para observar essas discrepâncias. Então, os primeiros beneficiados disso, com certeza, são os próprios gestores que podem pensar melhor nas suas políticas, né? Então, a Secretaria de Educação pode pensar, o Ministério, enfim, pode pensar suas políticas com base nas projeções que a saúde oferece. Então, isso é um benefício sobre eficiência muito claro. A gente também tem uma outra ponta, né? Na ponta oposta aí, a população pode se beneficiar muito disso, porque tem um estudo também saindo na revista Lancet que falava de psicólogos e que falava sobre a transparência como uma forma, claro, num contexto de pandemia, né, todo mundo vai em alguma medida sofrer consequências, danos psicológicos em maior ou menor medida, né? A gente está num contexto de estresse coletivo, a gente está vivendo uma situação muito difícil. Mas entre os fatores que eles observaram na literatura acadêmica que reduz isso é a transparência. Então, informação sobre a real situação, sobre o grau de gravidade, sobre a situação real, né, da epidemia, ajuda as pessoas a lidarem melhor com esse momento de crise e aceitarem melhor as medidas sanitárias, o isolamento, enfim. E aí a gente também tem, né, os jornalistas que podem ajudar a validar esses dados. Então a gente sempre, quando faz uma política de abertura de dados, e você sabe disso porque, né, já liderou esse processo, a gente sabe que os dados não são perfeitos, né? Quando a gente começa a abrir, eles fatalmente vão ter algum problema que a gente, como gestor, não conseguiu verificar. E o gestor, a autoridade de fazer o gesto de abrir, protege ele, né, desse problema e acaba gerando depois um feedback da população, dos programadores, dos cientistas, das pessoas que usam para melhorar esse dado. Né? É muito melhor do que obter o dado via lei de acesso à informação, descobrir que estava errado, enfim, inverte a posição, né? Você está chamando a população a colaborar. Então, eu vejo muitos benefícios, mas às vezes é difícil, né, o convencimento das pessoas que não estão ainda impregnadas dessa cultura de abertura, de transparência. E eu acho que é esse o ponto que você colocou mesmo, é a cultura, né? Eu acho que a gente está no desafio de mudar a cultura. É a mesma forma que eu também sempre falo do controle interno ser visto, dos órgãos de controle interno serem vistos como inimigos do gestor, né? Como se houvesse uma relação de contraposição de interesses, e muito pelo contrário, eu acho que não pode ter melhor aliado para o gestor público que um controle interno forte, né? Que um assessor jurídico forte, enfim, pessoas ou entidades que possam antecipar eventuais irregularidades e evitar a sua ocorrência, né? Acho que é uma forma de se blindar. Enfim, mas como você disse, né? Um movimento de superação, né? De mudança de enfoque. Claro, tem, né? O pêndulo vai e volta, a gente teve progresso, eu acho que a gente, né, tá tendo um pouco de retrocesso, mas e também, eu acho que você tem toda a razão quando você fala nessa questão né, de quem se beneficia, né? E de não uma relação de oposição, mas uma relação de complementariedade entre eficiência e transparência. E nesse sentido eu achei bastante interessante, eu gostaria de fazer remissão aqui a na verdade, duas pesquisas. Uma que foi feita pelo Reuters Institute de Oxford, que fala, segundo a qual chegou-se à conclusão de que 70% das notícias relacionadas ao coronavírus, à Covid-19, a que as pessoas tinham acesso, eram aquelas divulgadas por pessoas públicas, sejam celebridades, sejam políticos, e que 20% dessas notícias eram falsas, eram fake news.
né? Então, existe aí um poder de influência muito grande, né, de pessoas que não necessariamente estão legitimadas a falar, né, ou que não têm conhecimento apto a isso. Né? Então, mais uma vez, é o que a gente sempre fala, a necessidade de criação de uma relação de confiança entre Estado e população, entre administração e sociedade civil, e mais que isso, né, uma consciência de que a transparência traz uma institucionalização da comunicação. Né? Diferente de pegar um Twitter de um agente político ou de uma atriz de novela que não necessariamente vai saber de política, aliás, é esperado que não tenha grandes informações a respeito de saúde, enfim, é o cuidado da busca da informação, que sem o processo de transparência de abertura de dados fica completamente comprometido, né? Então, é uma série de consequências, né, que daí advém. E a segunda pesquisa ao qual me referi é uma pesquisa do King's College de Londres, né, que isso eu achei bastante preocupante, segundo a qual 60% das pessoas que têm contato com essas fake news relativas ao Covid estão mais propensas a se expor a situações de risco. Ou seja, as pessoas ficam menos criteriosas, né, com a sua proteção física, enfim, com a sua interação social. Ou seja, como você falou, porque agora não é modo de falar, não é força de expressão. A transparência aqui realmente pode salvar vidas, impacta no dia a dia, né? E é uma luta que a gente tem que ter, né? Eu acho que é fundamental esse debate que a gente está podendo promover aqui hoje para realmente clarear um pouco as coisas, né? Porque fica um certo desenfreio. Eu compreendo também a angústia de muitos gestores que muitas vezes falam, não, eu preciso de respirador funcionando, eu preciso de leito de UTI, eu não posso sentar agora e ficar preocupado em alimentar fonte de dados, enfim, claro que eram rotinas que já deveriam estar muito mais internalizadas. A realidade é que eles estão, né? Então, como é que a gente pode, conciliar nessa premência de execução, de ação, né? E de uma forma transparente, de uma forma que permita aí até um uso minimamente democrático dos valores públicos, né? Porque senão é como você está assinando um cheque branco, o gestor público gasta como quiser porque tem uma pandemia. Né? Eu acho que é um risco também que a gente sempre está espreitando a gente, né? Não, é de verdade uma falsa dicotomia, né? Ou eu cuido da gestão, e implemento as medidas e compro equipamento, ou eu dou transparência. O que a gente tem percebido é que aqueles estados que se dedicaram a implementar processos para dar transparência, porque para dar transparência é a última fase desse processo, que é um processo mais complexo, né? Que ele envolve a coleta de dados, o tratamento, uma governança sobre esses dados, quem valida, quem checa, tal. E a transparência acabou puxando esse processo, acabou fazendo com que os estados acelerassem processos desses que estavam, às vezes, batendo cabeça ali, né? Então, tinha um comitê para aprovar os dados e esse comitê não se reunia de 10 ou de 15 em 15 dias, aí não tinha dados oficiais. A gente viu muitas situações em que isso foi acontecendo e que quando a gente vê a necessidade, daí por uma pressão da própria sociedade, né, de transparência, esses processos de gestão da informação foram implementados. Então, isso ajudou, inclusive, a alimentar o planejamento para a compra de equipamento, né? Se eu não monitoro a taxa de ocupação de leitos, como que eu vou saber qual que é o hospital, se eu preciso construir um hospital de campanha ou não, e em que região do meu estado, né? Se eu não me antecipo a esses fatos. E aí, se o gestor fez todo esse caminho para poder se planejar, para ter dados, a transparência é realmente a última ponta e não é um grande passo, não é um passo que exige grande esforço, né? Até porque ele pode escolher, né, de acordo com o grau de maturidade que ele tem ali, se ele vai fazer um painel para exibir ou se ele vai simplesmente colocar a informação ali numa planilha. Mas a transparência, ela não é o maior degrau dessa escada, né? Os outros degraus ali, eles são mais importantes internamente. E a gente viu que só a demanda por transparência que acabou puxando, né, esse caminho. Então, realmente não é uma dicotomia, né, verdadeira, é uma falsa dicotomia. É um processo que se potencializa. Eu desconfio de gestores que falam
que têm o dado internamente, que estão usando dados internamente, mas que não conseguem divulgar. Eu desconfio se eles estão realmente usando esses dados, né? A gente viu um estado falando que estava fazendo gestão baseada em dados, mas não divulgou esses dados. Esse foi um outro artigo que os pesquisadores do Reino Unido divulgaram, um manifesto, na verdade, que foi divulgado pelos cientistas no Reino Unido, dizendo que políticas públicas baseadas em evidência precisam de transparência, né? Que ninguém hoje em dia aceita a publicação final, né? O resultado de um processo sem conhecer a metodologia, os dados, enfim. Não, realmente, Fernanda, e aqui já aproveitando, vou até cumprimentar aqui o Daniel que está nos assistindo, mandou um questionamento para a gente, que eu acho que é bem pertinente com esse momento da discussão que a gente está, tratando a respeito do formato das informações que são disponibilizadas, né? Se houve aí um retrocesso, né, para uma concentração, para um maior foco, para o formato fechado, né, que é uma coisa que, infelizmente, sabe que limita muito, né, o grau de abrangência dessa transparência, né? E aí eu já coloco uma outra questão aí para você, da sua vivência, que você está vendo especificamente com relação à Covid, Fernanda. Você acha que na maioria dos casos, esses dados que não são disponibilizados, eles não existem, ou eles não estão organizados, ou eventualmente eles não se quer disponibilizar? É possível a gente fazer alguma análise nesse sentido, pensando em termos de Brasil? Olha, eu diria que é um mix. É um mix das três opções. E eu vou explicar esse feeling. Mas antes, sobre o formato, a gente olha para todas as dimensões, né? Como eu falei, conteúdo, a granularidade, que é o grau de detalhamento do dado, e o formato. Então, o que a gente observou é que inicialmente havia pouca compreensão de como que esse dado teria que ser divulgado para ser mais útil. E a gente foi ao longo do processo observando e cobrando isso, né? E isso foi melhorando. Então, por exemplo, painéis de visualização, no começo, é bom a gente fazer essa distinção. Existe a transparência, né, o acesso à informação para a população em geral, e existe o dado aberto, que é um formato específico para que pesquisadores, programadores, cientistas de dados possam usar essa informação que a gente fala. Se você puder até esclarecer esse ponto, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo que não necessariamente conheçam esse conceito. Então, dados abertos é um pedaço da transparência, é um pedaço mais específico. É um conjunto de padrões, de princípios que devem ser observados para publicar dados. Então, é diferente de transparência. Transparência é quando você divulga a informação, né? Você põe a informação a público, pode ser um documento, um relatório, né? Agora, quando você está falando de dados abertos, você tem que atender formatos específicos. Vamos imaginar que tenha um pesquisador que queira fazer uma projeção, queira estimar, né? Ele queira fazer uma previsão de quantos casos a gente vai ter, a curva de contágio no Brasil, de acordo com o histórico de todos os casos confirmados nos estados, né? Hoje isso está cada vez mais possível de fazer, porque os estados estão começando a abrir os dados nesse formato. Mas se os estados divulgam só isso como uma forma de um release, ou como muitos estavam fazendo em coletivas de imprensa, né? Vai lá e fala os números agregados, geral, e não em relatórios diagramados, em PDF, que podem até ser bonitos e agradáveis para o público em geral. Mas para você compilar essa informação e usar estatisticamente, fazer um relatório, você precisa que ele esteja numa base de dados, né, numa planilha, em que cada linha seja um caso, que haja um maior grau de detalhamento. Então, por exemplo, o estado do Espírito Santo foi um dos primeiros a abrir a base de microdados de um jeito muito organizado e muito detalhado. Eles abriram, então, cada linha era um registro de um caso, e você tinha 27 colunas para detalhar esse caso. Então, sexo, a faixa etária, claro, anonimizado, né? A gente também tem que se preocupar com a proteção de dados pessoais, mas
informações sobre comorbidade, sobre se está em isolamento ou se está internado. E isso, no conjunto, né, com outras bases de dados, isso permite fazer umas análises mais rigorosas. E isso é o microdado que a gente fala, né? É o dado mais detalhado possível e sem agregação. Então, o que o governo federal estava fazendo era publicar somente por estado a quantidade de casos. Então, a gente tem 1.000 casos confirmados no estado X. Mas os estados brasileiros são muito grandes, né? A gente precisa entender o padrão de disseminação dentro dos municípios. E isso, com os dados abertos, começa a ser possível. Então, a gente começou a monitorar isso também. E aí a gente olha para esse aspecto que é importante, isso foi melhorando, isso partiu de 30% e a gente já está com perto de 70% dos estados publicando formatos abertos. Então isso já melhorou muito, né? A gente ainda tem estados que não estão fazendo isso. São Paulo, por exemplo, né? O estado de São Paulo está divulgando em planilha, mas ainda agregado. Então ainda está divulgando total por municípios, não está divulgando caso a caso, né? Que é o microdado. Mas a gente também olha para o aspecto da visualização. Então, a visualização é um painel que permite que as pessoas que não lidem necessariamente com planilha, que elas querem se informar sobre a situação, né, os gráficos e tal, elas conseguem, e a gente partiu de uma situação também de que menos de 20% tinham uma ferramenta desse tipo, para hoje 96% já tem alguma coisa desse tipo. Então a gente realmente melhorou muito, mas a gente tem que lembrar que a gente já está em junho, né? E o primeiro caso foi anunciado em 26 de fevereiro. Então realmente os estados evoluíram rápido, mas num contexto de pandemia do dia, é um dia que a gente precisa correr, né? Nossa, eu fiquei pensando e impressionada com esses dados que você trouxe, Fernanda, porque, claro, é uma velocidade insatisfatória para tempo de pandemia, não tem a menor dúvida. Mas a gente pensando em administração pública, né? Por que no muito rápido acontece isso, né? Porque Exato. Precisa de uma situação tão extrema para que se dê efetividade a instrumentos tão importantes e tão fundamentais, eu digo sempre, para a própria democracia, né? Isso provou um ponto. Isso provou um ponto nosso que não é tão difícil assim fazer processo de abertura de dados, é possível. Da primeira semana, Laura, a gente faz relatórios semanais, então toda semana a gente coloca um relatório novo ali no site. Da primeira semana que a gente fez de avaliação, a gente já registrou metade dos estados que já tinham feito alguma melhoria. Então, de uma semana para outra, teve melhoria. Teve estados que deram saltos enormes, né? O Espírito Santo... Desculpa te interromper, mas considerando que tem muita gente trabalhando de casa, né? Você não tem a engrenagem administrativa ali 100% Sim. Em muitos lugares, né? E considerando que é um dado de saúde, então os órgãos de controle, por exemplo, ou quem já estava implementando políticas de saúde, de transparência, a gente sabe que nem sempre tem acesso à política da ponta, né? A educação, a saúde, que nem sempre se conversam tão bem, né? Então, o caso do Espírito Santo é muito interessante, porque eles têm uma boa posição em rankings de transparência, eles têm uma política interessante, a Controladoria do Espírito Santo, né? E o controlador depois nos enviou uma mensagem relatando que eles falaram que eles ficaram muito angustiados, porque eles estavam na penúltima posição do ranking quando isso foi divulgado. E realmente a parte da saúde, de transparência ativa da saúde, ela não estava tão desenvolvida, mas claramente eles tinham já processos de gestão da informação implementados, porque depois de algumas semanas eles saltaram sem brincadeira, eles foram da penúltima para a segunda posição. Então foi muito rápido e realmente tinha uma questão de vontade política muito forte que a gente observou, né? Os gestores que nos relataram que eles
queriam fazer isso, mas que eles não tinham o respaldo necessário, e a partir do momento que aquilo saiu na imprensa, que aquilo foi divulgado, ou que algum órgão de controle demandou, isso foi implementado, né? Então, era uma questão de vontade política, e a gente sabe que é um mix dessas coisas, né? Respondendo aquela sua pergunta, o que a gente viu está vendo nessa pandemia é uma dificuldade muito grande de uma falta ainda de digitalização completa dos estabelecimentos hospitalares. É isso que eu fico me perguntando. Eu imagino os hospitais, quando a gente, né, sabe que são planilhas manuais, né? Puxa, que não Sim, deve passar isso. exatamente, fichas manuais de notificação. E na ponta, a gente sempre pensa isso, a gente fala, a gente tem que ser bem generoso nessa avaliação, porque a gente sabe que na ponta, as mesmas pessoas que fazem o preenchimento desse sistema, ou que têm autorização para fazer o preenchimento desse sistema, são profissionais da saúde, e que estão cada vez mais sobrecarregados com o próprio atendimento. Né? Então, isso com sistemas lentos, com sistemas que ainda não estão, que dão erro. O sistema foi modificado ao longo desses 3 meses, 3 vezes. Houve mudanças de sistemas 3 vezes. Isso gerou uma disparidade de números, gente que estava alimentando um sistema e não o outro. Isso a gente notou claramente uma falta de liderança nacional, né, que o Ministério da Saúde deveria ter assumido essa coordenação com os outros entes, porque o sistema é centralizado no Ministério da Saúde, né? Então, faltou um processo de coordenação e faltou um processo de liderança nessa transparência. Então, os estados foram lidando como eles podiam, fazendo o que eles podiam, alguns com muita dificuldade, né? E depois tem a questão das compras públicas, e aí também tem até a Transparência Internacional, que é outra organização, e fez um ranking semelhante, né? Até eles olharam nossa metodologia, incorporaram alguns aspectos, só que eles olham para compras públicas. E aí eles fazem também um ranking sobre as contratações, a transparência das contratações. E aí a gente vê, não necessariamente os estados batem, né? Quem está bem transparente na saúde não necessariamente está bem transparente nas compras e vice-versa. É importante registrar também que a transparência, acho que foi a Transparência Brasil, né, que fez aquele... É como se fosse um to-do, que eu acho que é tão bom esse tipo de orientação, como se fosse um manualzinho para o gestor ou para o administrador, ou para quem os orienta, né, de como deixar, mas de implementar com maior profundidade a questão da transparência, especificamente, né, na questão Covid. Né? Então, eu acho interessante algumas sugestões que eles trazem ali, por exemplo, de criar uma página exclusiva para isso, específica da pandemia, o enfoque no investimento em pesquisa, a questão do número de leitos, a questão dos contratos de publicidade, né, ou de informação, enfim. Eu acho que é importante registrar a existência dessas orientações, né, que são recentes e feitas com pessoas que têm, né, total conhecimento na área, porque acabam sendo uma referência, né? Como a gente não tem ainda internalizado essa cultura de transparência, no momento desse parece que tudo fica meio fora do controle, tudo fica meio atropelado, eu acho que acaba dando uma segurança bastante interessante, né? E falando nesse aspecto, né, eu falei, eu sigo direto o seu trabalho, não é porque a gente está fazendo uma live, é de verdade mesmo, e eu achei super interessante essa questão do índice que vocês desenvolveram, né? Mas confesso, Fernanda, que me veio um questionamento, uma angústia. Até eu queria saber de você se é que você vai ser capaz, vocês têm essa leitura, se você vai ser capaz de me esclarecer isso. A gente tem ali um ranking, né, de estados que estão muito mal e tem estados que estão bem, ou que estão ótimos. Acho que não é a terminologia que é usada, mas enfim, estão muito bem nesse ranking. O fato desses estados estarem muito bem nesse ranking quer dizer que realmente eles sejam bem transparentes, que os dados estão satisfatoriamente abertos, ou é alguma coisa meio, é o melhor dos piores? Como é que a gente interpreta de uma forma mais macro esse panorama? Essa é uma excelente pergunta, um excelente comentário, porque a gente se preocupa muito com isso, eu fiz uma nota de posicionamento sobre esse assunto, porque a gente vai inclusive lançar uma versão 2.0 desse índice já, como a gente diz, subindo a régua. Porque
até pelo passado de gestora, eu tinha muito essa visão de que se a gente partisse de um patamar muito alto e criasse uma série de indicadores inatingíveis ou inviáveis nesse momento, primeiro que a gente ia receber essa crítica de que no momento de pandemia o bom é inimigo do ótimo, né? E que a gente precisa partir de algum lugar, e também para incentivar os estados a fazerem melhorias muito básicas para permitir o acesso ao mínimo de informações. Então a gente sempre falou que esse era uma régua ainda baixa. E aí agora, à medida que os estados estão chegando num patamar alto, e isso já, como eu falei, né, a gente partiu de 90% ruim para agora 20% ruim. Então a gente já está chegando num esgotamento desse índice. A gente reviu e vai adequar e vai melhorar alguns aspectos. A gente fez uma consulta pública para pesquisadores, para quem quisesse sugerir a inclusão de novos indicadores. Tem um muito importante, por exemplo, que é um caso interessante de comentar. O estado de Minas Gerais. Inclusive, eu acho que o governador estava fazendo uma live aí hoje para falar sobre o desempenho deles nesse ranking. Eles fizeram um bom trabalho, a Controladoria do Estado de Minas fez um bom trabalho para sair realmente de um patamar ruim, baixo, né, para um nível alto. Hoje eles bateram em 100 na régua. Quando eles... É a pontuação máxima, né? No meio do processo, eles fizeram a abertura de dados, eles criaram um repositório de dados abertos, que é a melhor prática possível para fazer isso. Eles colocaram um repositório com dicionário de dados e tudo. E eles abriram uma base que até então nenhum estado tinha aberto ainda, que é as notificações suspeitas, e não só os casos confirmados. Então eles foram mais transparentes do que o restante dos estados. O que aconteceu? Eles foram submetidos a uma avaliação criteriosa de todo mundo, porque todo mundo foi atrás de estudar essa base de dados. E viram que a taxa de testagem estava muito baixa, porque você tinha 90 mil casos suspeitos e você tinha, acho que algo próximo de 2 mil confirmados, agora não me lembro. Mas era no momento que o Brasil tinha 100 mil casos confirmados. Só um estado tinha 90 mil suspeitos. Agora, as análises foram duras para cima de Minas Gerais, com razão, né? Porque avaliaram o grau de testagem. Agora, e aí as pessoas começaram a apontar a contradição. Mas como que eles podem estar em 100 no índice se eles estão testando tão pouco? É porque o índice ele não está avaliando a efetividade da política, ele está avaliando a transparência. E a gente só consegue avaliar que a política não está efetiva porque a gente tinha esse dado. Exatamente. E aí, enfim, eu confesso que a gente vai fazer uma nova versão dessa semana, né? Essa noite, inclusive, para lançar amanhã. Então, eu não vi a situação neste momento, mas depois disso, eles tiraram do ar a base de notificações, depois dessa repercussão. Então, esse dado é um dado que a gente vai acrescentar ao novo índice. Porque ele se mostrou fundamental no debate e porque ele não está no índice e os estados não estão abrindo. Então, a gente vai começar a cobrar. Mas isso é só um exemplo de como, assim, os estados que estão acima, eles não necessariamente são os mais transparentes em tudo. Eles estão mais transparentes nessa régua, né? E essa régua, ela precisa ser aprimorada para captar mais. Mas que com os estados mais transparentes, a gente pode realmente verificar o tipo de política pública que está sendo implementada, né? E um fenômeno muito interessante que está acontecendo aí, né? Que você está vendo que a agenda, de uma certa forma, desses estados está sendo meio que ditada, né, por gente de fora do estado, né? Pela sociedade, por vocês, por entidades que estão mobilizadas nesse aspecto. Então, isso aí acho que só reforça toda a questão que eu, pessoalmente, sempre bati muito, a importância do controle social. Né, que não existe sem a transparência, que não existe sem a abertura de dados e que tem um papel absolutamente fundamental. Né? A gente sempre faz o registro da importância do controle como sistema, né, de uma ação coordenada, de uma retroalimentação entre as diversas instâncias. Não adianta querer pensar só no Ministério Público, ou contar só com o Tribunal de Contas, ou achar que as controladorias vão dar conta de tudo. Né? É importante esse diálogo e essa ação conjunta. Né?
E nesse aspecto, assim, é uma coisa que, infelizmente, eu acho que a gente está vivendo um momento historicamente muito ruim, nessa essa questão do controle social, não quer deixar de existir. Graças a Deus, a gente tem bastante, né, pessoas resistentes que estão envolvidas na questão, mas também não se pode dizer que está havendo grande estímulo, muito pelo contrário. E, objetivamente, nesse aspecto, eu faço referência aqui à criação do Comitê de Crise, né, pelo governo federal, pelo decreto 10.227, que foi agora em março, e que, claro, teve aí supostamente pretendeu uma coordenação entre as diversas instâncias da administração federal. Esse comitê é chefiado pelo ministro-chefe da Casa Civil, mas ele não trouxe a participação de nenhum representante da sociedade civil, da imprensa, da academia, jornalistas, pesquisadores, representantes da rede hospitalar privada, enfim, no meu modo de ver, pessoas chaves até para fornecer informações, para agregar conhecimento e que para delinear realmente um plano de combate à epidemia minimamente eficaz, né? Eu acho que esse desprezo que a gente viu, essa relativização do controle social, acaba sendo uma coisa muito nefasta. E como você muito bem colocou no começo da nossa conversa, isso aí agora é traduzido em mortes, né? Ceifando vidas por opções talvez mais conservadoras, por posições mais fechadas e de menos diálogo, como se o diálogo em algum momento pudesse machucar ou dificultar algum processo, né? Você tem alguma questão? Você está vendo do lado de vocês, né? Do lado da sociedade civil organizada, como é que está essa questão atualmente, claro, com um foco maior na pandemia? Uhum. Olha, o que um amigo disse hoje no Twitter sobre esse comitê de crise é que eles começaram cedo, né? Porque a gente, olha, o momento que a gente já está da crise é um comitê de crise, é a primeira coisa que se cria quando você percebe a crise chegando, isso lá em janeiro. Claro. Então, essa é uma primeira observação, né? Agora, a questão da participação, para voltar ao ponto que a gente discutiu mais cedo, né? É uma questão de eficiência. A gente pode deixar de lado qualquer questão ideológica que possa haver, participação é mais importante, a democracia é um valor, né? A participação é um valor para a democracia e é estruturante, mas assim, deixa de lado essas questões. É uma questão de eficiência, porque se você espera, você faz um negócio a portas fechadas, né? Uma política a portas fechadas num gabinete. Aí depois você vem a público, você não tem todas as visões possíveis daquele problema, né? Então, quem estuda políticas públicas tem uma expressão, né, que é multi-stakeholder, ou seja, trazer as várias partes para um processo, para poder construir aquilo e para poder já partir de um patamar com menos erros, né? Que você não vai ter que ter idas e vindas. Então, constrói uma coisa que você acha que é ótima dentro de um gabinete, depois você parte com ela para o público e percebe que tem um monte de furos. E não é porque as pessoas lá são mais ou menos capacitadas para fazer isso. Não vou nem entrar nesse mérito. É porque elas não conseguem esgotar todas as visões do problema, né? Os problemas complexos, altamente complexos, precisam de visões múltiplas. Então, é a sociedade civil organizada que trabalha com o tema, os profissionais de saúde, são os comunicadores. A gente tem que ter uma visão multidisciplinar, né, sobre esse tema. E então, um comitê que não considere a participação social, ele está fadado a construir soluções incompletas, para dizer o mínimo, né? E voltar atrás, possivelmente, de decisões que tomar. Exatamente. Isso acaba fragilizando, né, essa relação que a gente estava falando de confiança entre sociedade e administração, que é tão importante, né? A gente vê, eu acho que um exemplo que ficou muito claro, isso foi a questão da Nova Zelândia, né? A relação que se criou, né, de confiança, aderência muito maior às políticas propostas, né, às medidas propostas. Isso aí tem resultados imediatos, né, e muito efetivos. E também muito importante que você registrou, Fernanda, que isso não tem nada a ver com o posicionamento ideológico, né? Isso são questões técnicas e como tais têm que ser tratadas, né? A gente no direito, até foi um aspecto que eu tratei bastante na minha tese, é justamente a questão da coprodução
né, desses diversos atores se unirem, trocarem e somarem os conhecimentos e as visões e conseguirem, assim, sem dúvida nenhuma, os resultados vão ser muito mais proveitosos para todo mundo, né? É que mais uma vez a gente esbarra nessa questão cultural que a gente está tendo, mas que a gente tem que pontuar. Eu acho que discussões como essa nos ajudam, né? Abrem nossos olhos para que isso comece a ser aos poucos internalizado e praticado no nosso âmbito da administração, aí cobrado, claro, pela sociedade, né? Que você tem uma visão também, que é uma visão de que se você trouxer a participação para uma discussão, se você ampliar a participação, você vai atrasar uma decisão. E, na verdade, existem mecanismos para isso, né? A forma de gestão, a forma moderna de fazer a gestão já incorporou isso porque sabe que depois você vai ganhar muito tempo, você vai ganhar agilidade, você vai ganhar eficiência, você vai chegar a resultados melhores. Então, realmente, essa é uma visão muito limitada, né? Achar que por colocar mais gente na mesa, assim, no sentido literal, sentido figurado, você vai atrasar, é uma limitação de uma visão não técnica mesmo. Não, e é limitada e pretensiosa demais, né? Também. Porque pra achar que é dono da razão e que consegue, né, ver todos os lados, todos os meandros, né, de todas as questões, né, eu acho que é no mínimo questionável. Enfim, Fernanda, eu acho que esses são os aspectos, assim, as provocações, né, mais pontuais que eu queria trazer para você. A gente ainda tem aí um tempinho. Se você quiser fazer alguma colocação, não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente fiquem super à vontade. Isso aqui é supostamente um debate, né? A gente gosta muito de ouvi-los, né, ainda que seja por meio virtual. É o que a gente está falando aqui, a questão da participação, da construção coletiva, né, de boas práticas. Eu convido todo mundo a olhar também o site transparenciacovid19.ok, né, .ok.org.br, que é onde a gente publica todos esses relatórios, essas informações. A gente vai desenvolver mais aspectos dessa avaliação, por exemplo, a gente vai passar a olhar para as capitais, por esse motivo que eu falei, porque a gente começou a perceber discrepância de dados entre municípios e o Estado. A gente tem uma rede de embaixadores de inovação cívica pelo país. Tem muita gente da área do direito junto, tem gente da área de tecnologia, então a gente tem mais de 100 pessoas que se juntaram a essa rede, que é a Open Knowledge, para discutir projetos e levar para os territórios essas tecnologias, essas discussões. Então a gente possivelmente vai fazer também um monitoramento descentralizado, né, com essas pessoas. A gente está elaborando um guia junto com outras organizações, a Transparência Brasil, o Instituto de Governo Aberto. A gente está elaborando um guia como se fosse um tutorial mesmo, para qualquer pessoa poder acompanhar uma compra pública emergencial e farejar irregularidades, que a gente sabe que não é um processo fácil. As fontes de informação são muitas, são dispersas, né? Você saber ler um contrato, olhar um extrato de contrato, procurar um processo. Enfim, a gente está tentando esmiuçar isso para também disponibilizar para o público. Nossa, maravilha, iniciativa essencial nesse momento, né, Fernanda? E assim, só a título meio que, né, eu não digo uma conclusão, mas para fechar aqui essa nossa conversa, né, eu queria só colocar, né, para todo mundo que está aí nos assistindo, a importância da gente ter uma consciência de que esse é um momento excepcional e, como tal, tem que ser abordado, né? Se existem medidas tendentes a uma agilização das contratações públicas, a uma relativização, eu não gosto muito desse termo, mas ele tem sido bastante usado, das formas de controle ou das formas burocráticas de controle, isso em nenhum momento pode implicar num comprometimento da transparência, no comprometimento da abertura da administração pública para a sociedade. E mais que isso, ela não pode ser utilizada como desculpa, né, para a perpetração de atos irregulares ou de subversões legais. E aqui, só objetivamente, mas para fechar mesmo, né, eu queria só fazer uma remissão rápida da MP 961, né, que tratou justamente dessas contratações num momento excepcional, num momento de pandemia, mas que não teve o critério ou cuidado, né, digamos assim, de vincular aquelas exceções por ela autorizadas, nem materialmente, nem temporalmente, à situação pandêmica, à situação nacional. Então, a gente já vê aí um aceno
desculpa, mas é o que eu acho mesmo, a instrumentalização da pandemia. Né? A gente não pode permitir com que isso seja uma justificativa para que exceções se tornem regra. Né? Se a gente quer mudar Sim. uma coisa, a gente tem que ter todos os caminhos constitucionalmente colocados, né? Legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil, enfim. Eram essas as últimas ponderações mesmo que eu queria. Mais uma vez agradecendo demais a sua disponibilidade. Fernanda, você realmente é sempre brilhante. É uma honra poder te ouvir.